Sejam bem-vindas, vocês que estão aqui acompanhando o nosso terceiro vídeo dessa minissérie Priorize-se, que tem por objetivo te dar o caminho de como você pode voltar a se priorizar, voltar a se olhar com mais amor, com mais carinho, após de uma forma consistente, de colocar uma meta e começar a fazer, e sair daquele ciclo vicioso de começa, tenta e não vai para frente. Então, aqui é o lugar onde eu vou te ensinar, a partir do que me ensinou, do que eu apliquei na minha vida, esse caminho, essa forma de você conseguir estabelecer uma meta que vá fazer você se olhar com mais carinho. Então, seja bem-vinda e parabéns pela decisão de estar aqui de novo assistindo o nosso terceiro vídeo. Hoje, nosso papo vai ser muito, muito especial. Enquanto eu estava formulando toda essa nossa conversa aqui, nossa, eu recebi vários insights, várias formas de pensar diferente, me ajudou muito. Então, eu espero que vocês possam também absorver todo esse conhecimento e aplicar na vida de vocês. Lembrem de colocar tudo isso que vocês estão aprendendo no caderno de vocês, no diário Priorize-se. É muito importante vocês colocarem isso lá, porque isso daqui, essa minissérie, ela está gravada, vocês vão poder assistir várias e várias vezes, mas é importante vocês assistirem e já colocarem no caderno as coisas que vocês estão aprendendo enquanto me ouvem pela primeira vez, porque às vezes são sentimentos, pensamentos que vieram somente naquele momento em que você estava me assistindo pela primeira vez. Então, esteja com o teu caderninho, com o teu diário Priorize-se, anote, faça suas metas, cumpra com as designações propostas aqui, eu tenho certeza que você vai começar a ver mudanças no seu comportamento, tá bom? Hoje eu estou um pouquinho fanha, vou precisar suar o meu nariz enquanto eu falo com vocês, estou um pouquinho gripada, mas eu prometo para vocês que vai ser algo bem especial, tá bom? Então, vamos falar sobre reconhecer a sua realidade. Como que reconhecer a minha realidade atual influencia e impacta na forma com que eu vou me priorizar, que eu vou me olhar, que eu vou me cuidar. Eu vou começar contando duas historinhas, tá, para vocês. A primeira é uma fábula que conta que uma mulher, todas as manhãs, ela olhava, enquanto ela estava na cozinha, lavando a louça, ela com seu marido, conversando e tal, ela olhava para as roupas da vizinha lá fora, pela vidraça da sua casa, e dizia assim, nossa, olha como essa vizinha não sabe lavar roupa, a roupa dela está encardida, está suja. Nossa, como eu queria poder ir lá e ajudar ela, falar para ela, mas eu tenho medo que ela se ofenda. No outro dia, aí o marido dela olhava para a vizinha, para a roupa da vizinha, falava nada, ficava quieto. No dia seguinte, o mesmo comentário dessa esposa, né? Dizendo que a roupa estava suja, que essa vizinha não sabia lavar roupa, que era uma vergonha uma pessoa, uma mulher, dona de casa, mãe de filhos, esposa, não saber lavar roupa, né? A roupa toda encardida, que ela ia decidir que ela ia lá falar com essa mulher ainda um dia desses, porque era uma vergonha aquilo. E isso acontecia várias e várias e várias vezes. E o marido só escutava e observava. Num dado dia, essa mulher, ela tem uma surpresa incrível. Ela chama o marido dela e fala: "Vem cá ver, olha só, ela aprendeu até que enfim a lavar roupa. Olha como a roupa dela tá limpa. Olha como tá branquinha. Nossa, quem será que ajudou ela?" Tava na hora, ela aprendeu, né, ela viu que estava muito feio e acabou aprendendo a lavar, ou alguém deu algum toque para ela, né. "Olha só, tá vendo?" Aí o marido dela olhou e falou assim: "Meu amor, não foi a vizinha que aprendeu a lavar a roupa dela. Foi eu que acordei mais cedo e limpei a nossa vidraça, limpei a nossa janela." Fiquem com essa história na cabeça, ok? E a segunda história é 2 famílias que combinaram de viajar. Elas combinaram de viajar juntas para um determinado local. E eles iam fazer essa viagem, enfim, juntos, né? Sendo que a primeira família, ela se preparou, ela fez a revisão do carro, trocou óleo, trocou pneus, verificou documentação, verificou, a documentação do carro e do próprio motorista, né. Enfim, se preparou, deixou o carro tudo zerinho com a revisão para poder ir viajar de forma tranquila. Já essa segunda família, que ia fazer a viagem junto, ela resolveu
deixar tudo para a última hora e resolveu que o carro estava bom, né? Então, não olhou, não mandou para o mecânico, não trocou pneu, não fez revisão nenhuma e simplesmente foi viajar. Enquanto eles estavam indo viajar, logo lá nos primeiros quilômetros da viagem, o carro dessa segunda família que não tinha feito revisão acabou furando o pneu. Como eles tinham compromisso para chegar em determinado lugar, essa primeira família conversou com essa segunda família e eles optaram que eles poderiam seguir. Ele ajudou, né, esse casal, essa família, mas eles optaram que não, você pode seguir para que a gente não, para que você não se atrase tanto. Então essa primeira família foi, seguiu viagem, depois de ajudar, seguiu viagem, a segunda família ali resolveu e seguiu junto. Mais para frente, enquanto ainda estavam viajando juntos, esse carro da segunda família começa a aquecer o motor. E ele precisa parar o carro para poder ver o que está acontecendo. Nisso, como eles já tinham combinado, a primeira família foi e seguiu viagem. Até chegar ao destino, foram-se 3 dias em uma viagem que era para demorar apenas um dia. A primeira família chegou dentro do período que eles tinham estipulado, que era o esperado. Essa segunda família demorou mais 2 dias além do esperado. Enquanto tudo isso acontecia, quando eles chegavam lá, a esposa e o marido desse casal do segundo carro, eles reclamavam muito. Eles ficavam comparando, nossa, o nosso carro só dá problema, olha o carro do fulano não dá problema. Nossa, estou muito frustrado, né? Porque a gente não consegue fazer as coisas que tem que ser, tá sempre dando um problema aqui, dando um problema ali. Eu queria muito ter um carro igual dele. Eu não queria ficar com esse nosso carro aqui que só dá problema. Ah, porque eles estão indo ali porque o carro deles é melhor. O carro deles tem anos a mais que o nosso. Ele é mais novo, o carro deles. O nosso é mais antigo. Então, o que essas duas histórias têm a ver com o que eu quero passar para vocês, com reconhecer a sua realidade, né? Para a gente poder se priorizar. A primeira história da janela mostra uma pessoa extremamente crítica. Quando ela não conhecia que o problema era dela, que a vidraça dela era que estava suja, ela ficava muito crítica com o outro, né? Ela não estava vendo o problema dela. Ah, olha lá como criticando a vizinha, falando mal da vizinha, só falando mal, só criticando. A segunda história torna essas pessoas desse segundo carro pessoas que ficaram se comparando com o outro carro e se frustrando com as coisas que eles tinham que ter feito e acabaram não fazendo. Quantas vezes, ou quantas de nós, na verdade, nos identificamos com uma ou com as duas histórias que eu acabei de contar, quando o assunto é voltar a se priorizar? O que isso tem a ver com voltar a se priorizar? Quando a gente não entende qual é a nossa realidade atual, qual é a nossa capacidade, se eles soubessem, né, a, o carro que eles têm, se eles soubessem a realidade que eles têm com relação à viagem, olha, eu vou fazer a viagem, mas eu não vou fazer revisão. Mas eu sei que o meu carro, eu vou sem fazer revisão, mas eu sei que o meu carro ele pode dar alguns problemas, então eu vou preparado para isso. Então, se porventura acontecer qualquer um tipo de problema, eu não vou me frustrar porque eu já estava meio que esperando porque eu não fiz a revisão. Entende? Quando a gente entende a nossa realidade atual, a gente não acaba fazendo metas grandes, maiores do que a gente consegue cumprir. A gente vai fazer as metas dentro da nossa realidade. E muitas vezes o que acontece na nossa vida, quando a gente pensa em voltar a se priorizar, é querer começar a fazer coisas que estão fora da nossa realidade. E isso acaba nos frustrando, acaba nos tornando mais críticas, acaba nos desanimando.
Entende como é importante a gente olhar para a nossa realidade e conseguir reconhecer a nossa realidade atual? E quando eu falo em reconhecer a nossa realidade atual, eu estou falando em a gente saber reconhecer tanto as nossas forças quanto as nossas fraquezas. Quando a gente conhece as nossas forças e as nossas fraquezas, aí sim a gente consegue olhar para a nossa realidade e montar uma estratégia, montar uma meta ou se desafiar, porque a gente entende qual é a nossa realidade atual. Entende o que eu estou falando? Você pegaria, por exemplo, um carro sem saber dirigir? Não, né? Não saber, não, você não pegaria um carro sem saber dirigir. Você faria uma cirurgia em alguém, uma cirurgia plástica em alguém, se você não soubesse, nunca pegou no bisturi, nunca tivesse estudado sobre o assunto? Não, você não faria isso. Não é verdade? Então, por que que a gente continua ainda assumindo compromissos conosco em cima das nossas dificuldades, em cima das nossas limitações? Se eu não sei dirigir, mas eu sei andar de bicicleta e preciso ir a algum lugar, chegar em algum lugar, o que eu vou fazer? Eu sei que o carro ele vai mais rápido que a bicicleta, porém eu não sei andar, eu não sei dirigir carro, mas eu sei andar de bicicleta. Muitas vezes o que a gente faz é, não sabendo andar de carro, dirigir carro, a gente quer entrar no carro e tentar dirigir. Aí a gente não consegue ligar o carro, bate o carro, não sabe o que que é freio, o que que é acelerador, não sabe o que que é ré, o que que é primeira, segunda. Trabalho até conseguir ligar o carro, tirar o carro da garagem para sair, se é que vai conseguir fazer isso. Não é verdade? Não vai demorar muito mais? Por mais que o carro seja mais rápido que a bicicleta, se você não sabe usar, a bicicleta ela se torna melhor? É essa a ideia que a gente tem que ter quando a gente vai programar, metas para a gente voltar a se priorizar, quando a gente começa a voltar a se olhar com mais carinho. Porque quando a gente começa a se priorizar, a gente vai ter que decidir fazer algumas coisas para voltar a se priorizar. Estabelecer alguns compromissos com a gente. E para a gente estabelecer compromisso, a gente precisa entender a nossa realidade para que esse compromisso aconteça de forma fácil, né? Porque senão a gente acaba desmotivando e não seguindo, deixando os ciclos ficarem sempre daquele jeito. O nosso problema é que muitas vezes a gente sempre quer começar pelo que nos falta. É ou não é? A gente quer sempre começar pelas coisas que nós temos dificuldade, ou seja, pelas nossas fraquezas. Então, a dica aqui é, primeiro, você precisa reconhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Sem reconhecer eles, você não consegue estabelecer uma meta para voltar a se priorizar. Você vai fazer, sem reconhecer eles, você não vai conseguir ver a sua realidade e vai acabar muitas vezes assumindo um compromisso com você que você não vai conseguir cumprir. E aí isso vai te gerar aquele ciclo de frustração e de parar na metade do caminho. E aí é que muitas vezes gera aquela sensação de, se eu sempre tento fazer, mas acabo nunca mas acabo que nunca consigo terminar o que eu quero fazer. E aí a gente acaba justificando por N motivos, né? É por causa disso, por causa daquilo, para facilitar a nossa compreensão, a nossa aceitação. A gente, na verdade, não quer entender realmente por que a gente não conseguiu fazer. É mais fácil para a gente justificar e achar desculpas para que a gente não precise olhar para dentro, né? É isso que a gente costuma fazer. Então, primeiro, você precisa reconhecer quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Segundo, comece a estabelecer uma meta utilizando o que você já tem, utilizando os seus pontos fortes. O que você já faz hoje para você? No que você é boa para você mesmo? O que te dá prazer quando você faz? O que você gosta de fazer, consegue fazer, te dá prazer? O que já está incluso na tua rotina? Por mais que não seja perfeito, mas que é algo que te dá muito prazer e que você já faz de alguma maneira.
Pensa nisso, escreve aí no teu diário. Algo que você já faz pensando em voltar a se priorizar, voltar a ter um cuidado com você, voltar a se olhar com mais carinho. O que tem que você já faz? Lembrando que autocuidado não é só cuidado físico, cuidado estético, cuidado mental, né? É cuidar, saber identificar suas emoções, saber identificar o que você está sentindo, colocar isso para outra pessoa. Cuidado educacional, né? É você aprender alguma coisa, se você gosta de ler, se você gosta de desenvolver alguma atividade manual, né? Tem vários, cuidado pessoal, né? Social. Você tem um círculo de amizades, você gosta de sair com as pessoas, você tem um bom círculo de amizades, você tem pessoas que você confia. E aí tem o autocuidado físico, né? Também tem vários tipos de autocuidado. Então pense nos vários tipos de autocuidado e o que você gosta de fazer e o que você já faz dentro da tua rotina e que te faz bem, certo? E utilize isso que você já faz para começar a se cuidar se você tem dificuldade. Já que eu não sei por onde começar a me priorizar, está muito difícil. Comece pelo que você já tem. Esse é o segundo passo importantíssimo. Então, observe, anote no seu caderno, observe a sua vida, observe o que você já faz, anota, e aí depois você vai escolher, dentro de tudo isso que você já faz, escolhe uma coisa que você vai dar ênfase, para começar realmente a fazer diferente, tá bom? Porque muitas vezes sabe o que a gente faz? A gente, vê os outros, né, tem gente, a fulaninha ela posta todo dia, que ela tá caminhando, ela caminha todo dia, e ela diz que faz muito bem para ela. Só que você não gosta de caminhar, você não suporta caminhar, você não gosta de caminhar. Então por que você vai começar a caminhar? Qual é a probabilidade disso não acontecer, não ir para frente? Muito grande, é ou não é? O que você gosta de fazer? Tem a fulaninha ali que eu vi, ela gosta de se maquiar todo dia de manhã. Mas você não tem nem maquiagem em casa. Você não gosta, você não tem conhecimento, não sabe nem como usar. Então por que você vai optar a fazer maquiagem todos os dias de manhã para se cuidar se você não gosta? Fulaninha, eu vi que a fulaninha lê um livro lá do sei lá o quê, e ela diz que relaxa ela. A fulaninha lá faz ioga de manhã cedo, sendo que nenhuma dessas atividades você gosta, entende? Você tem que saber o que você gosta e começar a fazer. Aqui eu vou usar, eu até grifei aqui, né? Que aqui eu vou usar uma frase que nós mães usamos muito para os nossos filhos, mas que eu quero usar para nós mesmas. Toda vez que a gente vê alguma coisa nesse sentido de outra pessoa fazendo, a gente quiser aplicar a nossa vida, para a gente gravar isso aqui na nossa cabeça, que a gente tem que começar a fazer, cumprir com as nossas metas, voltar a se priorizar a partir do que a gente já tem de bom, e você se for tentada a olhar pelo que fulano está fazendo, ciclano está fazendo e que funciona para eles, e você vai tentar adquirir esse hábito, lembra de uma coisa, mãe, você não é todo mundo. A gente não fala isso para os nossos filhos? Mãe, eu quero comprar não sei o quê. Não, você não é todo mundo, né? A mesma coisa é o que eu vou te falar agora. Não, você não é todo mundo. Você tem que saber o que é bom para você, o que você gosta, tá bom? Então, que a gente possa gravar isso na nossa cabeça, tá? Que é o segundo passo, que nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. A gente não precisa fazer o que os outros fazem. A gente precisa fazer o que nós gostamos de fazer. Identificar o que é positivo que a gente gosta de fazer. Tá bom? E o terceiro passo é conhecer os seus pontos fracos, para que a gente possa enfraquecê-los, para que a gente possa se proteger. Tem esse livro aqui, ó, que é Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro muito bom. Fala sobre estratégias, né? E como você pode aplicar isso na sua vida, enfim, né? Estratégias de guerra, como eles utilizavam essas estratégias de guerra antigamente. É um livro muito bom, né? E, e eles falam muito sobre a armadura, né? Se você vai para a guerra, você tem que estar
protegido, devidamente protegido, né? Você não vai para uma guerra sem proteção. Você vai com capacete, vai com escudo, você vai com aquela roupa que é própria para aquilo, né? Aí você vai se preparar para que você evite o máximo os danos que aquilo pode acontecer, que podem acontecer no meio da luta, né? Muitas vezes o que a gente faz é voltar, é querer voltar a se priorizar, saindo sem conhecer os nossos pontos fracos. E aí o que acontece? A gente vai naquela ilusão do carro, né? Não, o carro vai da viagem, lá da historinha que contei para você lá no início, né? Que, não, eu estou indo aqui com o carro, mas vai tudo certo. O Senhor abençoa. Conta com a sorte, né? E aí começa a acontecer os problemas no meio da viagem. Quando você se previne, não quer dizer que não vai ter problemas. Não quer dizer isso. Mas acontece que você vai evitar ao máximo todos os problemas que você sabe que pode acontecer e o que acontecer de imprevisto mesmo, que não estava dentro do script, você vai conseguir assimilar de uma forma melhor. Ou seja, você vai diminuir as possibilidades de ter qualquer tipo de problema. É para isso que a gente se previne, é para isso que a gente conhece os pontos fracos da gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu gosto muito de tirar um cochilinho, né? Depois do almoço. Não faço sempre, tá? Somente quando realmente o meu corpo ele pede muito, né? Só que teve uma época em que eu estava fazendo isso sempre. Só que o que acontecia? O meu cochilinho da tarde, ele não acontece logo depois do almoço. Ele ia começar a me dar uma leve sonolência lá pelas 3 horas da tarde. Então, o que acontecia? Eu lavava a louça que tinha que lavar e ia para a cama, porque depois disso eu ia voltar a trabalhar. Eu ia para a cama. E ao invés de deitar e ficar, e deitar e dormir, tentar relaxar, ou eu assistia uma coisa na televisão ou eu ficava mexendo no celular. Consequência disso, eu não dormia, eu não conseguia dormir. Então eu perdia toda 1 hora, 2 horas ali, acordada, sem descansar, com a mente ativa, e quando eu levantava era a hora que estava querendo me dar o sono, ou seja, minha tarde inteira praticamente era perdida, porque eu não estava entendendo qual era a minha fraqueza. Eu não estava entendendo qual era o gatilho que estava me prejudicando. A partir do momento que eu entendi que, opa, o que aciona o gatilho ali para mim da preguiça, né? O gatilho para parar de fazer as coisas é ir deitar logo após o almoço, mesmo sabendo que eu não vou conseguir dormir. Então, o que eu fiz? Identificando essa minha fraqueza, eu comecei a mudar o meu trajeto. Eu fazia outra coisa, eu vinha direto sentar a trabalhar, fazia coisas que eu gostava de fazer. Eu saía de lá direto e vinha realizar alguma coisa, fazer alguma coisa que eu conseguisse realizar, porque aquilo me gerava dopamina. Toda vez que a gente realiza alguma coisa, o nosso corpo, a nossa mente libera a dopamina, que é um hormônio da felicidade, da satisfação. E isso faz você fortalecer esse novo caminho mental que você está trilhando, né? Para deixar de ter um hábito ruim para ter um hábito bom. Então, você precisa conhecer quais são os seus gatilhos emocionais. Eu já falei para vocês que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre gatilhos emocionais. O que são gatilhos emocionais? Como que a gente pode lidar com eles? Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo. Então, é muito importante que a gente identifique esses gatilhos para poder saber o que vai acontecer, para poder se prevenir, para poder ficar com a nossa armadura pronta para combate. Diminuir ao máximo os golpes que a gente vai ter durante o nosso trajeto de voltar a se priorizar. Então, esse é o intuito, né? Essa é a razão da gente conhecer os nossos pontos fracos. E muitas vezes a gente não olha para os nossos pontos fracos, por quê? Porque a gente não olha com essa visão de aprender com eles ou diminuir eles, diminuir a intensidade deles. A gente olha para o ponto fraco, pensa assim, nossa, como eu sou fraca, nossa, como isso me limita, como isso me faz uma pessoa ruim.
Então, é essa visão que você precisa tirar quando você olha para os seus pontos fracos. Os seus pontos fracos, eles não dizem quem você é. Como você reage com eles, como você aprende a lidar com eles e a transformar eles em pontos positivos, isso é o que faz de você, isso é o que fala sobre você. Não adianta a gente se esconder, achar que, se eu estou fechando o olho, ele não está aqui. Não, ele continua aqui. Mesma coisa que eu botar essa caneta aqui, ó. Essa cor eu não gosto, me incomoda, vou fechar o olho. Pronto, sumiu meu problema. Não sumiu meu problema, continua aqui, eu só estou de olho fechado. Mas em algum momento eu vou precisar abrir meu olho, e ele vai estar ali. Então eu preciso aprender a olhar para o meu ponto fraco, entender ele, e olhar assim, ok, esse ponto fraco aqui, ele me incomoda, ele me atrapalha. Como eu posso fazer para continuar olhando para vocês sem que isso aqui me interfira? Será que se eu colocar um papel, alguma coisa aqui, ó, não vai ajudar? Será que se eu tirar isso aqui, não vai ajudar? Será que se eu pintar isso aqui de outra cor, não vai ajudar? Depois que você enxerga o seu ponto fraco, você consegue enxergar a sua realidade, aí dentro da sua realidade você vai achar maneiras de fazer com que ele diminua ao máximo para que não interfira você na sua trajetória de voltar a se priorizar nas suas metas, na concretização das suas metas e seus cuidados com você mesmo. Entende? Então, só para a gente ter uma ideia, né, básica de tudo isso que eu falei para vocês, de como vocês podem aplicar isso na vida de vocês, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, contexto aqui, voltar a se priorizar, correto? Eu vou pegar uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de ler. Eu já que gosto muito de ler. Então, esse é o meu ponto positivo. Anota isso no teu diário, né? Esse é o meu ponto positivo. Eu gosto muito de ler e eu já leio. Leio na quantidade que eu gostaria de ler? Não. Não leio. Mas é uma coisa que eu gosto, que me faz bem, que me relaxa, que me dá satisfação toda vez que eu termino um livro, que eu termino um capítulo, me dá aquela sensação, aquela satisfação, aquela bomba de dopamina, porque eu consegui terminar alguma coisa, que eu consegui concretizar alguma coisa, e isso fortalece a minha meta de forma positiva. Então, ok, já achei o que eu vou fazer. Meu ponto positivo é voltar a ler, correto? Mas quais são os pontos negativos? Quais são os gatilhos que podem me prejudicar para que eu cumpra com essa minha meta de voltar a ler? Eu quero ler todos os dias, né? Mas como que eu vou fazer? Quais são as coisas que podem atrapalhar essa minha leitura? Eu tenho um filho que acorda geralmente 8 horas, 8h30, o marido que vai levantar junto com ele, eu tenho que ir para academia, eu tenho as coisas de casa para fazer. Então, qual o melhor horário que eu posso ler dentro dessa minha realidade? À tarde, eles vão, ou ele vai para o trabalho, meu marido vai para o trabalho, meu filho vai para a escola, e eu fico em casa sozinha, tenho tempo só para mim até às 6h30 da tarde. Então, dentro dessa realidade, com todo o meu trabalho que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que fazer, eu posso tirar quanto tempo, né? Mas, primeiro, vamos pensar aqui no ponto negativo. O ponto negativo seria a questão de ter meu filho, que acorda junto comigo, a questão de ter meu marido, que também exige atenção e fica ali junto comigo, a questão de, se eu me deitar e ficar lendo, me dá sono. Então, só aqui eu identifiquei 3 pontos negativos, 3 pontos que são gatilhos para eu não ler. Entende? Ok, agora eu identifiquei o que eu gostei, o que eu gosto, né? O meu ponto positivo, que é ler. Identifiquei 3 pontos que podem dificultar esse meu ponto positivo. 3 pontos. E agora o que eu vou fazer é, dentro desses 3 pontos, para cada um deles eu vou achar uma solução. Para toda vez que um deles aparecer, eu já tenho a solução. Então, dentro da minha realidade, agora eu vou para o terceiro passo, é olhar a minha realidade e ver o que eu posso fazer com o que eu tenho. Entende? Então, foi o que eu estava falando para vocês. Então, de manhã fica mais complicado eu ler. Eu posso levantar mais cedo, né, para ler, ou eu posso separar 30 minutos por dia no período da tarde para ler. Ou 15 minutos que seja, essa é a minha realidade atual. Mas fulano de tal
disse que o melhor horário para se ler é pela manhã, que a cabeça está vazia, que a cabeça está fresca. Ok, para esse fulano, talvez acordar 5 horas da manhã, para ele seja bom. E para ele funcione. E dentro da realidade dele, isso seja o ideal. Talvez até seja realmente o melhor horário para se estudar, seja de manhã que tu está com a cabeça fresca, talvez seja realmente. Mas na minha realidade atual, isso não funciona. Não tem como. Então, a partir do momento que eu entendo a minha realidade atual, o fulano pode dizer que é bom, o ciclano pode dizer que é bom, e eu entendo, eu aceito, legal, bacana, só que para minha realidade eu entendo qual é. E dentro da minha realidade, o que eu faço é estipular esse horário para ler. Entende como é importante a gente entender a nossa realidade atual para estabelecer metas que vão fazer sentido, que vão dar andamento para a nossa vida? Enquanto eu não souber qual é a minha realidade atual, não tem como eu estabelecer uma meta que vá funcionar. Eu sempre vou ficar naquele ciclo de começa, vem a dificuldade, eu desanimo e não faço mais nada. Aí de novo me motivo, começo, né? Entende o que eu estou falando? Então, gente, comecem a trabalhar com os pontos positivos. Toda vez que a gente começa a trabalhar com os nossos pontos positivos, com as coisas que a gente já está fazendo, a nossa meta ela fica mais fácil de ser cumprida. A gente não precisa fazer metas grandes, metas pequenas. Elas vão fazer com que a gente, toda vez que a gente cumpre aquela meta, a gente gera o quê? Dopamina, fortalece o nosso caminho mental de que a gente está conseguindo fazer, cumprir aquela meta. E aí, aos poucos, a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí aquilo vai se tornando algo consistente, porque você sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo. E dentro da tua realidade. Entende? Faz sentido isso que eu falei para vocês? Então, a partir daí, depois de você reconhecer a sua realidade, aí sim, aí a gente vai começar a ter uma mudança intrínseca. Ou seja, que é uma mudança de dentro para fora, que é a mudança que faz você mudar mesmo quando as coisas não estão boas, mesmo quando você tem desafios, mesmo quando você tem fases ruins, acontece em muitos imprevistos. É aquela famosa. Lembra quando você quis muito alguma coisa, que seja, sei lá, que você queria alguma vez, eu quero muito aquele sapato lá. O que aconteceu? Você quis muito aquele sapato, você só focou naquele sapato, você só queria aquele sapato. Vinha todas as outras coisas, objeções, faltava dinheiro, você fazia hora extra, você via soluções para aquilo, porque você queria muito aquele sapato. Entende? Então, quando isso é relacionado ao desejar muito focar em alguma coisa, né? Que quando você quer alguma coisa, você só vê as coisas boas, você não consegue, mesmo que tenha problemas, você nem liga para aquilo que está acontecendo, você dribla, você enxerga, vem o problema, você já não enxerga ele como um problema, você enxerga ele, opa, como que eu vou resolver ele? Entende? Então, quando você tem essa noção da sua realidade, quando essa mudança, né, começa a acontecer de dentro para fora, você começa a desejar de fato essa mudança. Seguindo todos os caminhos que eu te coloquei no primeiro, no segundo e agora nesse terceiro vídeo, você já começa a ir para o terceiro passo, que é desejar essa mudança de fato. Porque agora você já aceitou a sua história, você já conhece a sua realidade, agora você começa a desejar essa mudança. Não, agora sim, agora eu me sinto mais segura para fazer essa mudança. E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês se sintam mais seguras. A partir de agora, você começa a se sentir mais segura de que, não, peraí, eu posso fazer essa mudança, era por isso que eu não estava conseguindo fazer, está mais claro na minha mente, então agora eu começo a ter mais desejo de fazer a coisa acontecer. E isso é o papo do nosso quarto encontro. Desejar. Desejar é um passo importantíssimo para que você possa realmente fazer a coisa acontecer. Então, esse é o nosso papo de amanhã, que eu vou colocar aqui na nossa minissérie. E eu espero que vocês possam vir e assistir amanhã também esse vídeo que tá incrível também, que tá maravilhoso. O conteúdo tá muito, muito, muito rico e que vocês podem realmente se
estiverem aplicando tudo que eu estou falando para vocês, vocês vão começar a sentir, sai daqui hoje, pensa assim, uau, é verdade, agora eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente, agora eu começo a enxergar as possibilidades. E é isso daí que eu quero propor para você. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre desejo, desejar essa mudança. Você precisa desejar muito essa mudança, porque se você não desejar, você não vai fazer. Não tem como. Mas a gente vai fazer esse desejo sair de dentro para fora. Vocês vão entender esse desejo, tá bom? Então, façam os exercícios que eu falei para vocês, pontuem quais são os seus pontos positivos, reflitam o que vocês já estão fazendo, pensem nos vários tipos de autocuidado que existe. Aqui a gente foca bastante no autocuidado mental, no autocuidado cognitivo, no autocuidado pessoal e no auto que é social, né? E no autocuidado físico. Então pense nesses 4 autocuidados, nessas 4 formas de autocuidado, e dentro disso, o que que você já faz? O que que você gosta? Escreva lá no seu diário, priorize. E depois disso, escolha algo que você queira fazer, queira colocar em ação, e aí você vai fazer o quê? Você vai olhar quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos fracos em relação àquilo que você deseja. E aí você vai fazer todo esse trabalho. Anote isso no seu caderno priorize, isso é muito importante, tá bom? Então, espero vocês amanhã para a gente poder compartilhar um pouquinho mais desse nosso conhecimento e aprender a voltar a se priorizar após a maternidade. Um grande beijo para vocês e até amanhã.